Então, vamos começar o Tendências para as Cidades, que é uma iniciativa inovadora da Frente Nacional dos Prefeitos, criada propositalmente em ano eleitoral, com a intenção de reunir especialistas para discutir os desafios da administração municipal e gerar ideias e proposições que possam ser aproveitadas pelos municípios, pelos candidatos na elaboração de seus planos de governo e planos de governo que sejam mais eficientes para as cidades brasileiras. Eu vou pedir novamente, quem estiver na sala puder colocar o nome e a cidade de onde falam no chat para a gente ir acompanhando. Quem quiser assistir os webinários anteriores do Tendência, é só acessar o canal no YouTube pelo site tendências.fnp.org.br e clicar em episódios anteriores, que é possível acompanhar. Eu sou Cíntia Sampaio Cristo, sou secretária executiva do consórcio Conectar, são os municípios unidos por um Brasil com mais saúde, e o Tendências para Cidades vai começar agora. Vamos assistir um vídeo curto. Contemplar os ODS no plano de governo é muito importante, mas incorporar os ODS na gestão municipal é o caminho para atender a Agenda 2030 e promover o desenvolvimento sustentável na sua cidade. Os debates Tendências para as Cidades estão alinhados com a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O ODS é uma importante ferramenta para a gestão municipal, já que um meio de planejamento para as políticas que contemple o desenvolvimento social, econômico e sustentável dos municípios de forma integrada. Os municípios que adotaram o ODS como ferramenta de trabalho, no geral, apresentam melhoras nos seus indicadores, tanto sociais quanto econômicos. O tema de hoje, que é a atenção primária à saúde e o desafio na ampliação do acesso, faz parte do ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e, nessa linha, promover a atenção primária à saúde é um desafio nos municípios brasileiros que precisam ampliar a cobertura de atenção primária e favorecer um maior acesso à saúde da população. Desde 2020, o governo federal mantém um programa, uma forma de financiar, o Programa Previne Brasil, que financia e também faz repasse de acordo com o desempenho de cada município. No total, são avaliados indicadores de pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e doenças crônicas. O Tendências para a Cidade vai promover nesse painel uma troca de experiências que pontua os desafios para os municípios com 3 convidados especiais. Thaís Junqueira, mestre em Educação pela Stanford University e graduada em Administração Pública pela Faculdade Getúlio Vargas. É a superintendente-geral da Humane, é uma associação que apoia iniciativas no âmbito de saúde pública no Brasil. Foi diretora executiva da Fundação Estudar, consultora da EgoZender, chefe de desenvolvimento de negócios e parcerias da Newton na América Latina. Coordenou projetos de melhoria na administração pública na Fundação Brava e atualmente participa de conselhos e instituições brasileiros sem fins lucrativos na área de educação e saúde. Dr. Renato Tasca, médico sanitarista, formado pela Universidade de Turim e na London School of Tropical Medicine and Hygiene, do Reino Unido. Experiência com projetos e programas de saúde em diferentes países, foi coordenador do projeto do Distrito Sanitário de Pau da Lima, em Salvador, Bahia, que foi uma das primeiras experiências pioneiras do SUS. Responsável da área da saúde do, talvez eu erre meu italiano, Cantieri per Innovazione, principal programa de modernização do Estado pela presidência do Conselho dos Ministros da Itália. De 2008 a 2020, trabalhou na OPAS, Organização Mundial de Saúde, onde chefiou a unidade de serviços de saúde em Brasília e na sede de Washington. Coordenou o programa Mais Médicos pelo Brasil. Defensor do SUS e da Atenção Primária à Saúde, atualmente é consultor do Instituto de Políticas de Saúde, o IEPS, e pesquisador associado do FGV Saúde. Dr. Nésio Fernandes,
médico sanitarista, especialista em medicina preventiva e social e em administração em saúde, mestrando em saúde coletiva pela UFES, atuou em diversos espaços da assistência, da gestão e da educação, foi presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, no Tocantins, médico de saúde da família e secretário municipal de saúde de Palmas, no Tocantins. Ex-secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério, na gestão de 23 a 2024, e presidiu o Conselho Deliberativo da Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, a ADAPS. Vou convidar os nossos convidados, começando pela Thaís, lembrando que cada um tem 25 minutos para a sua fala e eu vou fazer um alerta quando estiver faltando 5 minutos. Thaís? Obrigada, Cíntia. Obrigada pela apresentação. Vocês veem minha tela? Perfeito. Agradeço muito bom dia a todos. Eu agradeço à FNP pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Cumprimento os colegas Dr. Nésio e Dr. Renato Tasca. Satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre os desafios, né, para a atenção primária, sobretudo nesse ano aí em que a nossa atenção está voltada para os municípios, né? Então, eu falo de um lugar da sociedade civil, mais particularmente da filantropia aí que se propõe a colaborar e a fomentar iniciativas de apoio à saúde pública no âmbito da atuação do SUS pelo Brasil, tá? Então, acho que muito do que eu vou trazer aqui, do ponto de vista de exemplos e de referências, estão desse lugar do parceiro da sociedade civil, colaborando e atuando diretamente junto com o poder público e junto com outras organizações da sociedade civil e da academia também. Então, quando a gente fala aqui no desafio de ampliação do acesso, né, vamos relembrar aqui esses números que acho que devem estar na cabeça aí de todos, né? A gente, infelizmente, tem acho que um cenário, né, e vive num Brasil que de 20 anos para cá, essa cobertura aumentou muito e ela veio, né, crescendo aí ao longo dessas últimas 2 décadas, mas muitos desafios permanecem, sobretudo no sentido de crescer com qualidade. Então, em 2020, o Brasil contava com quase 43.500 equipes de saúde da família, e sendo dentro da atenção básica tradicional, mais ou menos 8.700 aí, né, equipes. E outras 2.000 e tantas aí em função da adesão ao PEMAC, né? A estimativa de população coberta pelas equipes de saúde da família era de quase 160 milhões de pessoas nessa época, né? E a estimativa cobertas pela atenção básica, e a estimativa de pessoas cobertas vinculadas às equipes de saúde da família era de mais ou menos 133 milhões, né? Então a gente tem aí um cenário onde, sobretudo para poder expandir para as regiões aí, né, que ainda tem dificuldade, seja de fixação de profissionais ou de realmente instalação aí das equipes, um pouco do que a gente tem, né, olhando aí para frente, uma população de, né, 210 milhões de habitantes. Agora, quando a gente fala, né, de atenção primária, é inevitável a gente falar de saúde, né, neonatal, assim, e saúde da mulher também, né? Então, a gente olha para o indicador de mortalidade infantil. Dentro da saúde, talvez esse seja um dos principais, se não o principal, em que a gente consegue ter resultado rápido. E consegue ter resultado rápido a partir de uma atuação mais clara e mais efetiva no nível da atenção primária, né? Esses indicadores, quando muito elevados, eles indicam condições precárias de vida e condições precárias de saúde, onde a saúde é só uma ponta, né? Por trás dela tem todos os outros determinantes sociais agindo. A saúde é só a tromba do elefante de tudo que a gente vê quando a gente olha para esse indicador. E, ao mesmo tempo, quando se atua com efetividade aqui, a gente consegue ter o resultado no curto prazo, né? Acho que existe um desafio enorme, sobretudo esse crescimento aí que o Brasil viu nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade enorme de, por meio da melhoria do serviço, no maior acesso ao pré-natal, no aumento da cobertura vacinal, no incentivo a campanhas de amamentação,
aqui a gente consegue, né, contribuir para a queda desse indicador ao longo dos anos. E tem muitos casos interessantes de municípios que efetivamente trabalharam e adotaram esse desafio e conseguiram, num período curto aí de tempo, né, reverter um resultado, né, que precisasse aí de uma redução. Tema, né, muito relevante da mortalidade, né, prematura são as DCNTs, né, principal causa de mortes aí no mundo inteiro, no Brasil isso não é diferente também, e elas têm aí, né, oscilado ao longo desse tempo. E quando a gente fala de DCNTs, acho que o que vale a pena, né, assim, comentar e sempre lembrar é o quanto que essas condições que no passado a gente poderia atribuir muito às características de saúde urbana e características dos grandes centros, o quanto elas já estão presentes, inclusive nas regiões mais remotas, né? Inclusive nas regiões que até pouco tempo atrás basicamente a carga de doenças ali estava muito focada nas doenças, né, infecciosas. Então, hoje a gente vive um cenário no Brasil que, de forma geral, as doenças do passado, né, a dengue, a malária, a febre amarela, né, elas convivem, e estou falando das regiões mais remotas do Brasil, elas convivem também com as doenças que são as doenças do presente, né, e que vão ser cada vez mais, a gente já sabe, as doenças do futuro, e que vão ser as doenças que vão impactar em como todas as pessoas que vivem no Brasil envelhecem. Então, a gente está falando da diabetes, está falando da hipertensão, está falando do excesso de peso, seja ele sobrepeso e obesidade, e da obesidade. Todos esses fatores são os responsáveis por grande parte das internações por condições sensíveis à atenção primária também. A Humane mantém um observatório chamado Observatório APS que traz um pouco desses dados, né? E eu recomendo aqui para os municípios que ainda não conheçam e que queiram buscar uma fonte fácil aí simples de consulta para esses dados. A gente traz um pouco disso também e traz um pouco das taxas, né, de internação. Essas condições aqui são, né, as condições centrais aí para depois que a gente fala aí, né, da saúde materno-infantil, condições centrais para se atacar no sistema e para ter a atenção primária efetivamente atuando como ordenadora, né, desse cuidado. E eu trouxe um exemplo aqui, dentre essas, que a gente estava falando do caso da diabetes, para a gente poder dar um zoom e entender o que está acontecendo. Então, onde que ela está crescendo, né? E como é que, de alguma forma, essa prevalência das doenças crônicas e a maneira como elas têm evoluído retratam a nossa desigualdade, né? Talvez essa desigualdade esteja aí no acesso, né, à saúde, entre tantas outras questões, entre tantos outros determinantes sociais. Então, basicamente, aqui do lado esquerdo, a gente vê a diferença, né, na prevalência de diabetes segundo anos de estudo, né? E a hora que a gente olha aqui do lado direito, segundo faixa etária, a gente vê que o grande crescimento ele está localizado entre os 25 a 44 anos. O que que isso indica? Isso indica provavelmente que os hábitos estão diferentes e que os fatores de risco estão agindo em cima de uma população que é uma população bastante jovem ainda. E quando a gente olha lá na frente, né, lá atrás, que a morte prematura é alta, né, e essas são as principais causas de morte, a gente precisa atuar e precisa conseguir induzir melhores hábitos e promover ambientes mais saudáveis, hoje, sobretudo para essa população jovem. A gente sabe que a gente tem um enorme desafio hoje na nossa demografia e que o nosso país já envelheceu e vai envelhecer cada vez mais rápido, mas e essa população aí que é jovem, como é que ela está, né, hoje? E como que ela vai ter condição de envelhecer se a gente vê esse aumento tão significativo aí nessas faixas? Para pensar um pouco nisso, queria, né, assim, estimular que esse grupo também pense em relação à questão dos fatores de risco. A gente prevenir, a gente sabe que custa muito menos, né, do que tratar. E também sabe que a prevenção é um aspecto muito importante da atuação da atenção primária à saúde. E algo que no âmbito do município ele pode ser feito, e ele pode ser perseguido, ele pode ser buscado com sucesso, né? Se ele for aí, bem orientado, se ele for feito com foco e principalmente se ele for abordado de uma maneira multidisciplinar e multissetorial. Prevenir as doenças crônicas exige um esforço de toda a sociedade e exige um esforço de diferentes setores da sociedade. Não é um espaço, né, e uma atuação que é única da saúde.
Então, eu trago esses dados aqui para poder mostrar um pouco de como é que a gente está em relação à população total do Brasil no ano de 2023. Esses são os resultados do Covitel, tá? Foi um estudo de fatores de risco realizado em tempos de pandemia aqui no Brasil. E eu trago um destaque para essa população de 18 a 24 anos. Então, se lá atrás a gente falou que o quanto a diabetes tem crescido de 25 a 44, esses adultos jovens aqui de 18 a 24 anos, é dessa maneira que estão os hábitos deles hoje. Então, aqui a gente, de alguma forma, trabalhar com uma atenção especial a como aos hábitos dessa população, como é que essa população está tendo acesso, seja a alimentos mais saudáveis, a condição de alguma forma, fazer uma atividade física, o acesso ao serviço de saúde, mais educação sobre os cuidados com a própria saúde, vai ser algo super importante para poder falar de uma maneira bem breve aí, em relação a qual pode ser o papel dos municípios em fomentar isso. Tendo visto isso, né, tanto em relação aí à saúde, né, materno-infantil, quanto em relação às condições crônicas, trazer um pouco do que a gente tem, né, pensado e que apoiando diversos projetos, hoje a Associação Humana apoia 19 projetos que estão presentes em 13 estados do Brasil e mais diversos municípios também. Até muito bacana que hoje a gente tem aqui conosco alguns municípios que, de fato, a gente tem trabalhado em conjunto em algumas iniciativas, como o caso de Recife e o caso de Ribeirão Preto, que estão aqui. Então, para simplificar muito, o que tem sido o nosso aprendizado ao longo desse tempo, para poder buscar essa ampliação do acesso com qualidade? Primeiro, o desafio de conhecer o território. E aí, conhecer o território, eu digo, em vários níveis, sabe? Começo aqui, vou começar dando um exemplo do macro, mas acho que isso vai ser parte do macro, até do nível de um estado, por exemplo, né, para quem está aí na gestão estadual da saúde, até chegar no nível da residência, no nível do indivíduo. Tem muita coisa que pode, né, ser feita nesse sentido e muitos desafios podem ser abraçados. Depois, o desafio de organizar o processo de trabalho. Isso aqui para facilitar a vida do gestor, do profissional, do usuário, para efetivamente conseguir um engajamento maior a partir dessa organização do processo de trabalho das equipes. E, por fim, cuidar das pessoas. No trabalho de conhecer o território, eu propositadamente quis trazer aqui um exemplo que parte do macro e que parte do nível do estado, porque, de alguma forma, muitos dos desafios que os municípios vivem hoje, né, e que eles têm que, ao longo do tempo, administrar fazendo a gestão municipal da saúde, eles poderiam, ser melhor endereçados com mais eficiência na alocação das equipes, no uso do recurso, se eles tivessem o que está aqui nesse conjunto de propostas como último ponto. Se eles pudessem contar com uma estrutura e ter uma melhor coordenação no nível regional. Em outras palavras, se eles pudessem trabalhar em conjunto dentro das regiões e ordenar a rede de saúde a partir do que deve ser a atenção primária, média, alta complexidade dentro de regiões, né, nos estados. Acho que esse é um baita desafio, é algo, né, de fato, que acho que requer tempo, requer recursos e requer uma grande energia da parte da parte do poder público, sobretudo no nível do Estado, para que ela consiga acontecer dentro das melhores práticas, e não vou me alongar aqui, porque a gente está aqui com o Renato Tasca também, que está diretamente envolvido nessa iniciativa, a gente é parceiro, né, fazendo esse trabalho, mas eu queria mencionar como que, de alguma forma, importante para vocês, prefeitos, e dentro da gestão municipal, de alguma forma buscarem isso nos seus estados e fomentarem que vocês consigam trabalhar aí em conjunto. Mas, de fato, isso tem que ser induzido pelo Estado. Eu trouxe aqui um conjunto de 6 propostas, que a Humane foi parceira do IEPS, em 2022, para poder formular essas propostas que são concretas e a partir de uma série de evidências e diagnósticos que foram feitos para aprimorar o sistema. Ela fala num nível mais amplo, né, no nível federal, agora até né, nesse ano que as nossas atenções estão voltadas aí para os municípios, essa agenda Mais SUS vai ser lançada agora, né, no começo do segundo semestre, com as propostas para a gestão municipal
Então, a gente já deixa aqui, né, um teaser e a gente pode voltar com novidades também, e seria uma satisfação ter esse espaço para fomentar as propostas para a gestão municipal. Mas eu coloco aqui o exemplo do que está sendo feito, aí peguei o exemplo do estado de São Paulo, que foi um estado que criou um projeto de regionalização da saúde, que nesse momento está bastante focado em organizar as suas regiões e em estabelecer os fluxos assistenciais dentro de cada região do estado. Então, um estado populoso, um estado com uma gestão bastante complexa também, mas que abraçou esse desafio de alguma forma, a gente entende que conseguir conhecer o território e entender os seus desafios de modo estruturado passe, de alguma forma, por conseguir trabalhar bem com o estado e conseguir trabalhar bem com os municípios. Mas vamos descer para o nível do município agora, né? Que acho que é o que importa para a turma toda que está aqui. Aqui eu trago dois exemplos. Assim, então, pensar nas redes de atenção à saúde. Né? Esse trabalho é um trabalho que está sendo feito já há muitos anos, já, enfim, há 20 anos. Isso aqui tem sido, né, e foi referência há muito tempo, tanto no Ministério quanto no CONAS, e diversos estados trabalham, mas acho que essa visão da atenção primária como ordenadora do cuidado no sistema, acho que é algo para, de fato, assim, reforçar nos municípios para que essa visão não se perca, e para que a efetiva estruturação dessas linhas de cuidado e das redes, ela seja abraçada como, né, como prioridade entre todas essas. E lembrar do exemplo da planificação, né, da atenção à saúde, que está sendo, né, implementada em diversos estados do Brasil. Acho que hoje tem 21 estados aí que estão, enfim, em momentos, estágios diferentes e regiões diferentes também. Mas ela tem feito esse trabalho de organizar o processo de trabalho dentro das unidades de saúde. Ela realmente começa do micro mesmo, assim, do nível de primeiro organizar o cadastro, né? A gente sabe o quanto que é relevante você partir de um trabalho, né? Sobretudo, né? Assim, agora você tem a oportunidade de começar uma gestão, fala como é que eu começo a organizar aqui a minha rede? Se tivesse que falar uma única coisa, assim, né? Do nosso aprendizado aqui trabalhando com esses projetos organize o seu cadastro, conheça a sua população. E aí essa organização do processo de trabalho nas unidades a partir disso é algo que, né, a planificação da atenção à saúde tem feito isso, né, com a construção social, de fato, envolvendo os gestores, envolvendo os profissionais, ouvindo os usuários e depois conseguindo chegar até o nível de integrar para atenção especializada. Você consegue, de fato, tendo esse caminho e esse percurso bem implementado, diversos municípios brasileiros conseguiram fazer isso com muito sucesso, você consegue ter o caminho de volta sendo feito, né? Você consegue ter o usuário tendo uma alta ali, na média e na alta complexidade, voltando para a atenção primária, algo que acho que é tão, né, que é tão importante no desenho, né, do nosso sistema de saúde. Tendo dito isso, e continuando falando sobre organizar o processo de trabalho, eu trouxe alguns exemplos de algumas soluções que alguns municípios pequenos ou médios fizeram, tiveram sucesso. São soluções que têm plataformas abertas hoje, código aberto, ou seja, elas estão aí a serviço do sistema de saúde, a serviço da saúde pública, e que podem ser implementadas aí para facilitar essa organização do processo de trabalho. Então, vou dar um exemplo de um trabalho que foi feito aí do caso de Afogados da Engazeira. Afogados fez esse trabalho em 2022, tá? Então, Afogados é um município do sertão, né, de Pernambuco, dentro da macro-região de saúde, ali no estado de Pernambuco, ele fica na macro-região do Sertão, município que tem aí mais ou menos quase 40 mil habitantes, um percentual significativo da população está nos distritos rurais, e Afogados precisava organizar aí a sua população e validar esses cadastros. Então, vinha de um cenário que tinha muita inconsistência aí nos cadastros. E abraçou aí a implementação de uma solução que automatizou todo o trabalho do agente comunitário da saúde. Em mais ou menos 6 meses, tiveram 25 mil novas pessoas com os cadastros validados e conseguiram verificar os cadastros de 99% da população, nesse período de 6 meses aí. Fez uma comunicação direta das equipes e dos gestores da saúde por meio dessa mesma tecnologia. Então, conseguiram efetivamente, nas visitas domiciliares e no acompanhamento, poder facilitar aí essa comunicação.
E esses recursos também ajudaram eles a corrigir as inconsistências de forma automática, faziam integração com sistemas também, né, federais. Então, esse foi um trabalho que foi muito interessante, assim, foram, do ponto de vista de recursos, foi muito pouco. O código aí está aberto, a plataforma está aberta para os municípios utilizarem, e aí foi um esforço mais de poder abraçar a implementação disso e estabelecer um objetivo de efetivamente aprimorar o cadastro. A partir do aprimoramento do cadastro, tiveram a condição aí de continuar organizando o processo de trabalho dentro da atenção primária. Outro exemplo que eu vou dar também é de uma outra plataforma aberta e que hoje provê soluções gratuitas para poder apoiar os profissionais e os gestores, é o caso do Impulso Previne. Então, o Impulso Previne ele foi criado mais ou menos 4 anos atrás, com o intuito de apoiar os gestores e profissionais do SUS a melhor organizarem o seu fluxo de trabalho a partir de um melhor conhecimento dos indicadores e de um melhor uso de dados. Tá? E hoje, essa plataforma ela funciona, ela tem duas frentes, mas nessa frente ela funciona bastante focada nos indicadores do Previne Brasil, do programa aí de financiamento da APS. E acho que a beleza disso também é que, à medida que o financiamento mude, né, que as regras vão mudando, ou mesmo os indicadores vão mudando, hoje a plataforma tem a flexibilidade de efetivamente se adequar para, né? Quando a gente fala de atenção primária, é basicamente assim, você pode mudar o cálculo, pode priorizar ou despriorizar um ou outro indicador, mas tem um conjunto ali de condições que ela precisa ser vista e precisa ser monitorada. E de qualquer forma, ainda que existam mudanças, essas condições são tão importantes ali de serem monitoradas, que uma vez que o profissional e o gestor passam a ter esse trabalho mais orientado por dados e por acompanhar isso, esse aprendizado fica e essa prática fica ali nas regiões. O que eu acho que é interessante aqui? Você tem um nível tanto de olhar para esses dados e poder ter acesso a uma educação permanente online, a um conteúdo de orientação, a, de repente, dicas de como que você melhor monitora aqueles indicadores ou como é que você toma ações corretivas em cima de um determinado grupo de indicadores e consegue acompanhar também de forma aberta a evolução nos cadastros e ter recomendações de melhoria. E aí tem alguns municípios hoje são 100 municípios, esse trabalho começou, né, nesse formato tem mais ou menos 2 anos, a gente espera que isso possa ser muito mais e que ele possa, né, crescer e possa ser disponibilizado para o Ministério para poder fazer isso, né, efetivamente com muito mais escala, mas tem municípios que hoje conseguem ter a lista nominal para cada indicador. Então, em outras palavras, na lista de pré-natal conseguem acompanhar cada gestante por região, por local de domicílio, e isso pode ser entregue na mão do agente comunitário para as visitas domiciliares, pode ser entregue na mão dos técnicos dentro das unidades básicas de saúde para poder fazer o agendamento dos pré-natais. Então, essas listas nominais, de alguma forma, é um indicador te mostrando como é que você organiza o processo de trabalho. Então, são os dados te mostrando que focos você deve ter na organização do seu processo e para fazer a busca ativa desses usuários dentro do território. Eu trouxe aqui só para ilustrar um caso que é mais recente, tem vários casos aqui de municípios, mas eu trouxe o caso de Três Marias, que é um município com 30 mil habitantes que adotou esse acompanhamento e que tem trabalhado muito ativamente aí nessa busca e muito orientado aí por esses dados, né? Os resultados deles de, né, 2 anos e 1 ano e meio para cá foram muito significativos, assim, foram muito interessantes e a mesma coisa, um recurso que está aí aberto e que pode ser utilizado aí de forma gratuita e pode fazer muita diferença aí na prática, no dia a dia desses profissionais. Outro 5 exemplo que eu minutos, trago Thaís. aqui é da importância Thaís, Oi, desculpa, 5 minutos, tá tá? bom, perfeito. O último exemplo que eu trago é da importância de cuidar das pessoas e das práticas de um modo que seja integrado. Por que eu falo integrado? Para conseguir evoluir dentro desses temas, né? Sobretudo
nos temas que são, né, relacionados aí à atenção primária, a gente precisa de um conjunto de ações, né? Esse conjunto de ações é muito importante. Precisa cuidar do profissional de saúde, do gestor e também do usuário. Esse desafio do enfrentamento da obesidade infantil, acho que é um desafio que ele exemplifica muito do tamanho da nossa oportunidade em efetivamente, né, conseguir fazer isso de um jeito estruturado e fazer a diferença para quem está ali dentro do território. Então, trouxe o caso aqui de Niterói, que acho que ele ilustra um pouco disso. Então, a gente parte de uma realidade no Brasil que quase um terço da população entre 0 a 19 anos tem sobrepeso ou obesidade. Como a gente já viu ali atrás, né, olhando para o comportamento dos fatores de risco e mesmo para o crescimento das doenças crônicas nas faixas aí de 25 a 44 anos, esse é um tema que ele precisa ser endereçado, ele precisa ser endereçado com devido senso de urgência e com envolvimento de diversos setores da sociedade. Aqui um exemplo de como que o município, né, conseguiu efetivamente se orientar para esse tema. Então, ele partiu de um tripé. Primeiro, cadastrar e monitorar a sua população com essa condição, dentro dessa faixa etária, a partir da atenção primária. Então, efetivamente, em conhecer o seu usuário, entender quem era ele, né? Saber de quem que você precisava cuidar naquele momento dentro de um tema e de uma condição que aquele usuário poderia ser invisível para o sistema, né? Assim, criança ou adolescente poderia chegar na unidade de saúde com alguma outra condição, mas ela não seria vista por meio dessa condição aí. Então, esse primeiro cadastrar e monitorar foi um primeiro desafio. Segundo, a estruturação da linha de cuidado e efetivamente conseguir trabalhar com os profissionais, e esses profissionais estão passando nesse momento, né, por uma série de programas aí, sejam mais relacionados à formação, quanto também fazendo a estruturação da linha de cuidado dentro do município. E, por fim, o desafio de promover um ambiente mais saudável e efetivamente aprimorar a regulamentação para esse tema, né? Então, aqui teve uma aprovação primeiro de um PL na Câmara do município, chamado Infância Saudável no município de Niterói, que proibia a oferta de produto ultraprocessado no ambiente escolar, sejam eles nas escolas públicas ou nas escolas privadas. Essa lei foi sancionada e desde então, aí, né, desde o começo de 2023, essa proibição segue aí no município. E aí teve todo o treinamento aí, né, dos profissionais de saúde também que foi para o estado, né, do Rio, mas eu acho que o caso do município é interessante olhar sobre esse tripé. Você cadastrar e monitorar, né? Você estruturar, dar a condição para o profissional de saúde efetivamente seguir nessa direção e, por fim, aprimorar a regulamentação aí. A gente acabou olhando também para o caso das escolas privadas para poder entender o impacto e a repercussão no município como um todo. Nessas, o índice de saudabilidade das cantinas em um ano passou de 22% para 50%. Então, tem um longo caminho ainda, né? Ao contrário do que a gente estava falando ali dos indicadores, né, de mortalidade infantil e do materno-infantil, aqui o resultado é de longo prazo, muita coisa ainda para fazer, mas acho que um exemplo também de como é que o município pode, né, de uma maneira integrando diferentes áreas e diferentes frentes, abraçar um tema e abraçar um desafio aí que possa poder ampliar com qualidade o cuidado aí à sua população a partir da atenção primária. Então, deixo esses exemplos, estou aberta para a gente conversar mais, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de falar com vocês. Obrigada. Obrigada, Thaís. Acho que começamos um bom disparador aqui. Convido agora o Dr. Renato Tasca para continuar a conversa. Obrigado. Estão vendo minhas slides, né? Então, bom dia a Perfeitamente, pode todos. começar. Agora tá bom, né? Bom dia a todas e todos. Muito obrigado. Cumprimentando aqui a Thaís, Nésio, Décio, Cíntia, todos e todas que estão
conectados. Eu, como foi apresentado, tenho um certo estúdio e uma certa dedicação ao sistema de atenção primária no Brasil. Eu fiquei muito assim, interessado nessa iniciativa da FNP e acho que dedicar um tema do projeto de Tendências Cidades à atenção primária e, sobretudo, à necessidade de ampliar acesso da atenção primária é uma escolha fundamental. É interessante que, finalmente, nós, velhos sanitaristas, estamos vendo que a atenção primária está começando a ficar de moda. Estamos cheios de moda também no mundo do sanitarismo. E essa é uma coisa positiva, né? Obviamente. Não sei quanto vai durar essa moda. Agora, todo mundo está só falando de atenção primária. E esse é um primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Ou seja, essa moda da atenção primária, eu brinco que é uma moda. Mas, na verdade, não é uma moda, é que as evidências, tanto do nível das experiências, né, do conhecimento empírico dos gestores, como todos os dados que vêm dos estudos acadêmicos em relação à atenção primária, levam à solução que, para nós que somos de carteirinha assinada de APS, já conhecíamos há anos, mas vem a solução dizendo que $1, R$1, €1 investido em atenção primária tem um retorno muito, muito significativo. A condição que, obviamente, né, exista um determinado modelo de atenção primária, né? A atenção primária não é botar um técnico de enfermagem com antena parabólica e 4 algoritmos. Hoje, quem sabe, daqui a um certo número de anos seria diferente, mas hoje a atenção primária é uma coisa feita de pessoas. Claro, com tecnologia, mas fundamentalmente feita de pessoas, onde a força de trabalho é o principal valor que a atenção primária pode colocar à disposição da população. Então, um consenso geral sobre que é importante, mas grandes consciências sobre fragilidades. Uma delas é essa simplificação do modelo, que a atenção primária não é qualquer coisa, é a estratégia de saúde da família, falando do Brasil, é o modelo de atenção que tem evidências fortes, robustas, e que é melhor em termos de resultado respeito a outros modelos de atenção que existem no Brasil. E depois é engraçado que chama tradicional o modelo que, na verdade, são todos diferentes, e, enquanto ESF seria o modelo principal. Mas você viu que temos ainda uma fração importante de modelo de atenção que não respeitam a estratégia de saúde da família. O que, para mim, foi um grande erro do modelo de financiamento, aquele de não incentivar a estratégia de saúde da família como modelo único, como modelo principal, com todas as suas articulações, obviamente. Enfim, então, esse é o primeiro ponto, e acho que é indiscutível. No mundo que se fala isso, é The Lancet, é The British Medical Journal, não é só 4 sanitaristas brasileiros, né? É uma questão global. E quando eu vejo o Brasil, nós temos um dever constitucional de universalizar a saúde no Brasil, porque isso está escrito na Constituição que não faz outra coisa que reconhecer o direito à saúde como um direito de todos. Então, entra numa esfera muito alta de direitos humanos e não simplesmente de uma questão técnica. E, sobretudo, eu acho que, mesmo sem a Constituição, se eu posso ser um pouco assim, temerário, há uma obrigação moral de garantir esse direito a todo num país como o Brasil, que é um dos países mais desiguais do planeta, e que é um país nos qual as desigualdades estão aumentando, não só pela pandemia, mas estão aumentando. Você viu que o Brasil, o país saiu agora, que em termos de impacto fiscal, de peso da imposição fiscal, é aquele que tem os piores resultados. Bom, mas claro, porque se o investimento na saúde do dinheiro público é reduzido, se nós gastamos a menos de 4% do PIB para a saúde pública num país que quer ter cobertura universal, esse será um objetivo sempre impossível. Então, nós temos um problema sério aqui no Brasil, um problema ético, um problema moral de um grupo enorme de população que ou tem acesso precário ou não tem acesso.
esse tema que trouxe muito bem a Thaís, da regionalização, é fundamental, porque a regionalização é uma questão de acesso. Ou seja, se eu não o meu sistema não está perfeitamente regionalizado, com os recursos limitados que temos, se eu não boto aquele recurso a trabalhar da melhor forma possível, eu vou incrementar esses vazios assistenciais, não vou conseguir. Então, eu vou ter grandes pedaços, parcela da população espalhadas, sem acesso, com acesso limitado e sem capacidade de comprar, adquirir serviços, porque não tem recurso para fazer isso. E cuidado, porque esse grupo, que são milhões de pessoas, tem conta, o estudo que fizemos no IEPS está falando uma coisa entre 20 e 30 milhões de pessoas que não têm plano e têm um acesso limitado ou quase nenhum acesso à atenção primária. Essas pessoas não estão somente nas aldeias, nas áreas rurais. Claro que aquilo ali são problemas extraordinários e que merecem toda a prioridade. Não estou dizendo que aquilo ali não é um problema. Mas os números grandes, esses milhões, é gente que está nas metrópoles ou nas periferias das grandes cidades, onde o Estado não existe. Né? Aqui eu tenho essa outra slide. O Estado não existe nesses lugares. Então, nós precisamos de investimentos muito importantes para preencher esse vazio, só falando de APS, com um sistema de financiamento que até hoje não favoreceu uma expansão completa, porque tem limitações, porque por uma série de razões, e uma delas, vou antecipar a próxima slide, é que a contrapartida municipal para a atenção primária é exagerada, e os municípios chegaram a limites quase insustentáveis de financiamento da saúde. Portanto, precisa de outros incentivos, que tem que vir de outras fontes, recursos novos, que estimulem essa propagação, essa extensão da atenção primária para os lugares que mais necessitam e que não estão cobertos. Nós fizemos até uma conta aqui de quantas equipes precisaríamos para uma cobertura 100% da população, somente da população SUS exclusiva, aquele que não tem plano, e quanto custaria para cobrir para a cobertura total de toda a população. Aí são os números. 11 milhões, 22 bilhões de custeio, com investimentos de 6 milhões, 11 milhões, mas esse seria um investimento uma única vez. Essa é muita grana. Com certeza ela mesmo que dentro do orçamento de saúde do Brasil não seja um negócio assim exagerado, é muito dinheiro. Mas agora, o que eu tenho do outro prato da balança? É aquele que Thaís mostrava antes. Se aquele investimento me dá um resultado impressionante em termos de mortes prevenidas, mortes infantis prevenidas, mortes maternas prevenidas, anos de vidas potencialmente perdidos que se salvam pelas doenças crônicas transmissíveis, enfim, não transmissíveis, enfim, o impacto do outro lado é exagerado e comparado ao investimento. E esse investimento, tem que lembrar que o SUS, o Brasil, é jabuticaba enquanto financiamento público. O SUS é o Brasil, um dos poucos países do mundo com sistema universal, no qual o gasto público em saúde é menos do 40% do gasto total, mais do 60% é gasto privado. Então, isso não existe. Um gasto privado desse nível no Brasil existe só no Brasil, mas tem, acho que Suíça, Estados Unidos, que já está mudando, porque Estados Unidos tem muito financiamento público, mesmo que o gasto em saúde seja absurdo. Então, é muito dinheiro, sim, mas em que contexto é muito dinheiro? É muito se eu analiso ele sozinho, mas se eu analiso num contexto global, ou mesmo no contexto nacional, não é, para mim, essa quantia absurda de dinheiro. Sobretudo porque não é que estamos subfinanciados hoje. O subfinanciamento, ele é desde o começo uma doença crônica não transmissível do SUS, porque sempre ficou escasso. E com uma tendência pior, nos qual os recursos federais... Essa é uma página do site do CONASEMS, então, esse daqui eu estou tranquilo com vocês, porque vem de vocês. Então, uma redução constante dos recursos do nível federal e um aumento constante dos recursos municipais.
É óbvio que chega um ponto que a extensão, a uma ulterior expansão da atenção primária é impossível, porque o município está aí, está com água no pescoço. Então, isso, e pior, o subfinanciamento do SUS, por muitos anos, agora está um pouco de moda, mas por muitos anos, você lembra que a APS era a Cinderela, todo mundo gostava da APS, mas se você ia ver, é como a prevenção e a APS. Todo mundo diz que é importante, mas quando vai ver no orçamento o peso que tem prevenção e APS, é ridículo. Ou o que estava falando, Thais, antes, de crônicas, do tema dos alimentos, né? Bebida açucarada. Ou seja, tem milhões de pontos de ataque que são totalmente ignorados. Agora, outro estado está fazendo uma lei para proibir na escola alimento processado. Gente, isso para nós que somos sanitaristas, sabe? É como um padre xingar Deus na igreja, é uma coisa gravíssima. Mas isso não se faz, entendeu? Então, né, tem uma mudança cultural que está atrás que é muito importante. Mas, enfim, para ir ao ponto, agora temos Nésio depois, mas esse slide não é para você, Nésio, eu ia ter de qualquer jeito. Tem que reconhecer que, a partir de 2023, tivemos uma atenção muito importante do governo federal em relação à APS. E eu aqui tenho alguns resultados. 50 mil equipes de saúde da família, todo mundo foi em dezembro, né, no final do ano passado, todo mundo com a bandeira feliz. Mas médico que está no meu coração, porque é um projeto que eu acompanhei, que bateu um novo recorde, graças também ao aumento absurdo de número de médicos que tivemos no Brasil nos últimos anos, que também foi, de alguma forma, estimulado pela lei de mais médicos. A iniciativa de EMURP, que, né, inova o NASF, ressuscita o NASF, que estava meio enterrado com o modelo de financiamento anterior, e ressuscita e tem uma nova fórmula mais interessante, mais flexível. E agora, esse ano, já tem um novo modelo de financiamento que foi aprovado, novo modelo de financiamento que tem recursos novos. Então, não é aquela cobertor que se puxa de um lado, ou seja, fica curto de um lado ou fica estreito do outro. Não, é uma possibilidade, é um modelo de financiamento no qual nenhum município perde dinheiro, ou seja, me parece um ótimo ponto de partida. Depois isso vai ser monitorado, vai ser melhorado, mas quero dizer, há uma série de coisas interessantes. E, sobretudo, também, como mostrou muito bem Thais, não é que todo mundo fica esperando que o Ministério faça alguma coisa. Estados e municípios estão inovando, estão se esforçando para avanços importantes, cada um de acordo com suas prioridades, com suas possibilidades, com seus cenários políticos e institucionais. E isso pega todo, né, não é mais uma questão, uma das poucas questões no qual o bipolarismo não entra, porque aí vemos prefeituras de direita, de esquerda e tal, que fazem exatamente a mesma coisa. Graças a Deus, em alguma coisa estamos juntos. Agora, aqui a parte temerária da minha intervenção, e depois eu vou concluir. Eu tentei, esse eu fiz um tempinho atrás, mas acho que vale a pena compartilhar com vocês hoje. Eu pensei nos cenários. O que pode acontecer com a atenção primária? Eu pensei de forma muito simplória, mas me perdoem isso, porque também tem limite de tempo. Com três hipóteses. Um cenário no qual prevale a narrativa que o SUS é um projeto, esse daqui, desse slide, que é um projeto utópico, fracassado, e que, então, a única solução é a privatização. Um segundo cenário de manutenção do sistema, né, que fica mais ou menos do jeito que é hoje, ou seja, sim, sobrevive e funciona, mas leva a pancada por todos os lados. E um terceiro cenário que eu chamo da APS forte, que acho que é o cenário que Nésio sempre gostou, sempre desejou, e que tentou, com muito bons resultados, implementar. Enfim, nesse primeiro cenário, ele que o péssimo, mas que teve alguns momentos nos quais isso, e ainda não é dito que isso não aconteça. Tem essa narrativa, o SUS é uma coisa ineficiente, um projeto fracassado, deixa para lá, joga tudo fora e usa o setor privado, que ele é, por DNA, por definição, eficiente.
uma narrativa fajuta, porque você sabe muito melhor do que eu que tem privados que têm gestões péssimas e públicos que têm gestão maravilhosa. Então, é uma visão, obviamente, mercantilista, muito hospitalocêntrica. Também isso retira apoio à APS, porque a base do sistema é a base da oferta que gera recursos. Então, é internação, é alta complexidade. Isso vai levar a resultados, se falamos só da APS, de uma APS que, em alguns casos, substituída ou enfraquecida, você sabe que tem um desenho de lei, uma proposta de lei de planos populares de saúde, que esse poderiam dilagar, poderiam se expandir de uma maneira muito importante em pouco tempo, obviamente vendendo uma falsa expectativa de ter um seguro de saúde, e o impacto dessa coisa seria crítico, porque nós teríamos populações que vão perder cobertura necessariamente, ou cuja cobertura, ou cuja qualidade e intensidade vai se perder, e temos uma quebra total do modelo, porque nesse esquema é óbvio que quando entram vários atores, cada um tende, especialmente se esse ator é privado lucrativo, tende a usar modelos que sejam rentáveis, independente do efeito que eles têm. E a capacidade de contrato é sempre outra coisa complicada, né? Então, esse é um cenário triste, mas que continuo dizendo que é possível, tem muita gente com ombros fortes que defende esse tipo de coisa. Então, bom, nós como IEPS estamos, né, esse é um dos pontos nos quais mais gostamos de contrastar, né, de alguma forma. O cenário de manutenção é um pouco sintetizado da uma ótima frase de Eugênio Vilaça, que foi citado pela Thais, quando o SUS era objeto de ataques, foi nos anos 90, muito forte, que dizia o SUS é um problema sem solução, e ele falou muito simplesmente que o SUS não é um problema sem solução, mas uma solução com problema. Ou seja, a admissão que o SUS é incompleto, é um projeto que é em andamento, ele é bem desenhado, mas que há uma dificuldade de implementação, e que essas dificuldades têm que ser realizada de forma muito gradual e progressiva, porque uma mudança forte, uma mudança abrupta, ela é um risco e pode esconder um retrocesso. Não, uma visão um pouco conservadora, um pouco nostálgica, né, do SUS. Nesse caso, o que vai acontecer? Aconteceu o que aconteceu nos últimos anos. A APS mostra os seus resultados, mostra uma resiliência, leva pancadas muito fortes, mas consegue, né, depois, de novo, erguer a cabeça. Mas é óbvio que aqui vai depender muito do território. Vai ser como hoje, vai ter projetos como aquela que a Thais apresentou, fantásticos, inovadores, e vai ter outros lugares onde, infelizmente, isso não acontece, e quem sofre é a população. Então, é uma situação cujo impacto, vamos ter um SUS que não se fortalece, com uma força de trabalho que continua, né, não cresce nem profissionalmente, nem numericamente, não há mudança estratégica, e essa coisa de pele de onça, né, que eu tenho uma coisa aqui, uma coisa toda espalhada, continua. Temos muitos SUS, alguns funcionam muito bem, alguns funcionam muito mal, alguns funcionarão mais ou menos. E, finalmente, a hipótese aqui, para concluir, acho que estou já na minha parte final, é o que, né, um pouco o projeto que nós temos no IEPS, que é compartilhado por praticamente todo mundo do sanitarismo, e que acho também, nesse momento, com certeza, por toda a equipe que está no Ministério da Saúde nesse momento. Cuja narrativa é aquela que apresentou, é aquela slides que a Thais mostrou de Eugênio Vilaça. O APS é a coluna vertebral do SUS, ordena o serviço, é a parte mais externa, mais exposta às necessidades, e aquela que deve dar os impulsos para a rede de serviço de média e alta complexidade de como se organizar. Ela intercepta a demanda
E essa demanda vai ser filtrada, em sentido bom, né? Vai ser triada para chegar realmente no nível de primeira complexidade do que serve. Então, e também tem uma convicção que aqui o investimento forte é na força-trabalho, né? Não é só na inteligência artificial. Nesse momento, e o nosso robô não é suficientemente inteligente, por favor, vamos trabalhar com as pessoas que hoje são suficientemente inteligentes para entender e para melhorar seus resultados. A APS forte vai levar, obviamente, mais investimento, pessoal mais preparado, você vai aumentar a cobertura. Se ela funciona do mesmo jeito, pelas evidências que temos, histórica do seu impacto, vamos melhorar os indicadores de saúde, de doenças crônicas não transmissíveis, de mortalidade materna, de mortalidade infantil, de mortalidade nos menores de 5 anos. Então, vamos ter uma série de resultados e de impactos importantes. E outra coisa fundamental, que esse funcionamento na qual realmente a APS, nessa condição, ordena e o diretor de orquestra do serviço de saúde, nós teremos uma média de alta complexidade muito mais eficiente, porque vai chegar aí o que realmente se necessita, e não vai chegar qualquer coisa, como é hoje, e não vamos ter absenteísmo, falta primária, como acontece em alguns lugares. Nós temos isso também, né? Temos fila de espera absurda por alguma especialidade e temos outras especialidades com as quais nós temos perda primária e temos ou temos absenteísmos absurdos por problema de transporte, de logística, que são também muito importantes e que seriam também totalmente contemplados nessa dimensão de APS forte. Sistema logístico, medicamentos e todo o resto. Enfim, isso era só para finalizar, para passar uma mensagem assim, um pouco de reflexão, e acho que também para inspirar a Nésio nos seus comentários. Eu agradeço, e última coisa, no minuto que me sobra, eu queria convidar todos os gestores municipais que ainda não fizeram de aderir ao censo das UBS. A primeira etapa da adesão termina na próxima semana, então são os últimos dias. Houve uma ótima adesão até agora das informações que eu tenho, mas essa coisa não é uma pesquisa, chama censo, e censo queremos todos, né? É universal, como a saúde. Então, eu acho muito importante, esse vai proporcionar muitos elementos relevantes para a gestão, para a alocação de recursos, e não vai ser útil só para o nível federal, vai ser útil para o nível estadual, vai ser útil para os municípios, especialmente aqueles maiores que têm. Então, eu acho uma iniciativa excelente e nada, mais uma vez solicito e peço o carinho de vocês em aderir a essa iniciativa. Isso é tudo, muito obrigado. Acho que fiquei no tempo, sim. Obrigada, doutor Renato. Foi ótimo. Nem falei dos seus 5 minutos. Obrigada. Acho que Nésio, doutor Nésio. Ó, trocar as apresentações. Obrigada, doutor Renato. Nésio, diria que você tem até 3 minutos a mais. Oi, Cíntia. Obrigado aí. Quero cumprimentar você que está coordenando a mesa, o querido Décio Júnior, meu xará, porque aqui em casa, Décio, eu sou o Juninho, né? Mamãe me chama de Júnior, minha irmã me chama de Júnior, então tenho muito carinho pela denominação. Thaís Junqueira, Renato, que compartilham comigo, uma vontade danada de não fazer a apresentação, de só eh, provocar vocês, interagir com vocês, com as brilhantes colocações que vocês apresentaram. No entanto, eu vou exercer um pouco do fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, e não vou me arriscar a abandonar a apresentação que construí pela orientação do Décio para poder compartilhar com vocês. Então, eu peço licença para de imediato já compartilhar a tela e tentar me ater ao aqui. Todos conseguem ver a apresentação? Está adequado?
Perfeito, Nésio. Certinho? Ótimo. Então, o tema, né, da apresentação de hoje é um tema, primeiro, muito provocador, Décio. Eu quero parabenizar a FNP pela organização do webinário. Eu tenho um carinho muito grande pelo presidente da FNP, tenho relação com a FNP tem uns 12 anos, praticamente. E acho que quando os gestores municipais se empoderam de pautas adequadas e encontram uma sinergia, especialmente no governo estadual e também no governo federal, três cabos soltos se conectam com uma potência gigantesca. No entanto, é a realidade do município a mais saborosa de todas a gestão pública. Eu fui secretário de capital, fui funcionário do Serviço de Saúde Municipal, fui médico e estrategista da família, e digo a vocês que ter passado pela gestão estadual durante 4 anos, pela gestão federal, é uma delícia ser secretário municipal. O âmbito do município, Renato, é onde as coisas acontecem, e a distância da cadeia decisória e do comando, ela é muito curta. O secretário despachou hoje com o prefeito, amanhã com a equipe, e em 15 dias, 21 dias, está implementando decisões. Isso é de uma potência extraordinária. E aí eu quero aqui reconhecer, então, a iniciativa da FNP de aproveitar essa cena da eleição municipal para poder qualificar o debate e agradecer, então, a oportunidade de poder compartilhar quanto a isso com Renata e Solange do debate. Eu sou Nésio Fernandes, eu sou um médico sanitarista formado pela Revolução Cubana. Eu tenho um orgulho imenso de poder declarar que tudo que eu tenho até os dias de hoje eu devo 100% ao Sistema Único de Saúde, à experiência única brasileira de você poder ser um trabalhador da saúde pública e disso poder viver, realizar-se como um trabalhador no seu projeto de vida é algo extraordinário, né? No Brasil, Thaís, 22% dos médicos somente têm vínculo público, somente se dedicam ao SUS, né? E outros 50% têm atividade privada e também pública. Então, o nosso sistema ele tem uma dimensão gigantesca e essa dimensão precisa ser reconhecida. Estive recentemente contribuindo na equipe do presidente Lula, da ministra Nízia, liderando a Secretaria de Atenção Primária e aportando contribuições importantes naquelas questões que o Tasca colocou em relação à expansão do Mais Médicos, novo financiamento, diversas reformulações. Tasca, foram mais de 400 check-ins que eu fiz ano passado. Eu chegava a fazer 3 estados em 2 dias. Foi uma intensidade de debates cotidianos com os municípios brasileiros para poder garantir engajamento, liderança, a garantir que nós não tivéssemos somente no âmbito do Ministério da Saúde uma carta de intenções cheias de portarias, cheias de publicações, mas que não tivesse uma apropriação concreta, na pressa encomendada pelo querido e extraordinário presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos maiores brasileiros que nasceu nesta terra e que tem uma pressa danada de poder ajudar estados e municípios a transformar o SUS num sistema que funciona na prática. O meu objetivo aqui hoje não será apresentar aqui temas da Alma Ata, a história dos agentes comunitários de saúde, falar do Programa de Saúde da Família nos anos 90, nem da PENAB, nem falar do Previne Brasil e do novo modelo de financiamento. Eu pensei, Renato, de fazer uma apresentação com algumas provocações, com temas pragmáticos, daquilo que um prefeito, daquilo que um vereador, daquilo que um líder comunitário, daquilo que a real política, o pragmatismo da política, da gestão local, estará sendo desafiada a pensar e a refletir e apontar caminhos na perspectiva do seu terceiro caminho, do caminho da PS Forte. Então, farei aqui algumas reflexões e apontarei alguns caminhos para isso de temas que, ao longo desses 12 anos de experiência, eu pude acumular e criar algumas sínteses provocadoras da gestão municipal. Quero deixar claro aqui que existem dois grandes campos principais que disputam os modelos de APS. A APS de programa, uma APS orientada a cuidar de condições e não de pessoas. Então, você tem uma APS que ela se fragmenta em políticas e com riscos, hoje em dia, da gente deixar essa ideia da APS de programa com uma concepção teórica rebuscada, né?
Eu vejo, por exemplo, em algumas abordagens vinculadas à saúde mental e às condições crônicas, uma, é, uma abordagem requintada, em alguns casos, de retomar a ideia de uma peça de programa e não uma peça de cuidado integral. E acho que não se estabelecem contradições com abordagens de condições crônicas e com abordagens de saúde mental, com um conjunto de atribuições esperadas e obrigatórias e necessárias à atenção primária em saúde. Então, primeiro, quero dizer que estabelecer a priori a contradição essencial dessas políticas temáticas, ela não é contraditória com o cuidado integral. No entanto, ela pode ser um risco na medida em que você formula tanto e demanda tanto do serviço para aqueles pontos em que a dimensão do acesso universal com cuidado integral passa a ter restrições do acesso no âmbito do serviço de saúde. Eu dizia, Thaís, lá no Espírito Santo, houve uma implementação com resultados interessantes em algumas dimensões, né, no modelo da rede das unidades Cuidar, mas eu dizia o seguinte, que quem tem dor no dedo mindinho, quem tem dor no metatarso, é cuidar da onde nesse modelo? Quem tem dor no joelho? O trabalhador da vida cotidiana, o lavrador, o cafeicultor, o operário, a dona de casa, a classe média que não consegue ter resolução dentro das lógicas de cuidado do plano de saúde, é necessário resgatar algo importante que o Renato disse: a confiança de que o ser humano, ele a priori, é um ser humano com inteligência. Ele é um ser humano em que as relações de serviço de saúde, as relações entre trabalhadores, elas podem e devem se estabelecer num ambiente de confiança e não de desconfiança, de empoderamento e não de retirar poder. E aí a PS de cuidado integral é aquela que consegue garantir de fato acesso às condições tanto agudas quanto crônicas. Ela é aquela que cuida no ciclo de vida, é aquela que estabelece vínculo, é aquela que tem no primeiro contato uma característica reconhecida como uma experiência geral do sistema de saúde. Não uma experiência particular de uma exceção, de uma unidade ou outra que tem uma liderança local. E a ecologia do sistema de saúde, muito bem apontada no livro do professor Eugênio Vilaça, ela coloca uma proporção interessante aqui. Nós temos, eu vi, Thaís, na sua apresentação, eu confesso a você que eu não acredito no conceito de cobertura dentro da metodologia desenvolvida no SUS nos últimos anos. Para mim é um grande somebody love acreditar que uma equipe para 4.000 pessoas, uma equipe para 3.500 pessoas é suficiente em uma proporção de garantia do acesso e do cuidado integral. Eu vivi uma experiência de um país pobre, bloqueado, com profundas dificuldades econômicas, mas com muita vontade política de fazer com que os recursos aplicados à saúde pública promovam resultado e garantia do acesso. Em Cuba, é uma equipe de saúde da família para 1.000 pessoas. No interior, Renato, na zona rural em Cuba, chega a ter uma equipe para 400 pessoas, para 500 pessoas. Aqui no Brasil, a gente fica batendo cabeça para colocar uma equipe de saúde da família a cada 2.000 pessoas na saúde indígena. Quando deveria ter na saúde indígena uma equipe a cada 1.000 pessoas, no máximo, para poder garantir acesso organizado, estruturado e vínculo dos trabalhadores com essas populações. E eu acredito, sim, que é preciso falar claramente. Prefeito e prefeita, se você recebeu a informação de que com boa performance, bom desempenho, adequada estratificação dos casos, você vai conseguir garantir acesso pleno e ampliado a toda a sua população, tendo uma equipe a cada 5.000 pessoas, a cada 4.000 pessoas. Eu quero dizer a você que você vai se frustrar. Você não vai conseguir, ao final de 4 anos, ter uma experiência exitosa com uma experiência grande de acesso ao sistema de saúde. Ou falamos claramente que a saúde pública brasileira precisa garantir uma equipe a cada 2.000 pessoas como métrica, com a manutenção dos desenhos das 40 horas e toda a composição, ou nós estamos falando de que não há uma base material, uma infraestrutura instalada capaz de garantir acesso, Décio. Aqui está a página 50 do livro A Construção Social da Atenção Primária em Saúde. Aqui no seu município, estatisticamente se projeta de que a cada 1.000 pessoas por mês, 800 apresentam algum sintoma.
E 217 procuram um médico. Se eu penso que 217 pessoas procuram um médico, eu tenho 4.000 pessoas aqui na minha área, eu tenho estatisticamente uma probabilidade de ter 868 pessoas que procurarão um serviço médico. Sabe o que acontece? Secretário municipal, coordenador de atenção primária, companheiros da FNP, eles não conseguem acesso à atenção primária. E nós não temos nem a fila da atenção primária organizada. Porque quando ele vai para a unidade e não consegue acesso, o que ele faz? Fica no limbo, fica na nuvem. Ele vai para a Santa Casa, ele procura o vice-prefeito, o prefeito, a primeira-dama, o vereador, o líder comunitário, ele vai para as das clínicas, ele vai para a UPA. Existe a necessidade de nós falarmos francamente de que nós da gestão pública precisamos pensar num sistema para a nossa mamãe. Em certa ocasião, estando no Espírito Santo, conversando com um colega responsável da Secretaria Municipal de Saúde por construir uma saída, uma construção para a população remanescente do antigo leprosário Pedro Fontes. Estamos falando de 8 pessoas, idosas com múltiplas comorbidades, e eu pedi que ele avaliasse instituições de longa permanência para aquelas pessoas numa transição, num projeto especial, numa modelagem linda. Em certa ocasião, ele me traz, né, eu achei uma ILPI importante que pode se adequar à proposição de um cuidado. Eu perguntei para ele, e eu perguntei para ele, como é aquela ILPI? Ela é boa mesmo? Tem alto padrão de qualidade? Ele falou, secretário, é boa. Eu respondi para ele, você colocaria sua mãe lá? Ele, não. Se não serve para sua mamãe, não serve para os nossos pacientes do Pedro Fonte. Nós precisamos desenvolver uma lógica, uma convicção de empatia no âmbito das convicções nossas como gestores, para poder garantir qualidade, gente. Qualidade do acesso. O Brasil precisa deixar de ser um país onde, quando você melhora um pouquinho de vida, a primeira coisa que você faz é comprar um plano de saúde. A PS que conhecemos hoje. Qual que é a experiência geral do povo brasileiro com a atenção primária? Qual que é a grande queixa dos políticos, das campanhas, daquilo que incomoda os grandes líderes da nação? As pessoas falam, Renato, que é preciso resolver o problema da consulta, exame com acesso a especialista. É esse o assunto que está na boca do pragmatismo político. É reduzir a fila. É você achar uma solução mágica, que é um somebody love, um cambalacho danado. Achar que você criar um SUS virtual, uma telemedicina com técnico de enfermagem e que um monte de médico à distância vai resolver todos os problemas da PS, isso não é atenção primária. Isso, em bom português, há lá anos 80 e 90, nossa escolinha, professor Raimundo, é um tremendo somebody love. Nós precisamos proteger e falar a verdade de maneira franca aos trabalhadores de atenção primária, ao povo brasileiro e à gestão do sistema de saúde. Eu venho de duas tradições. Eu venho de uma tradição marxista, como socialista que sou, e venho de uma tradição cristã, uma tradição ligada a quem decide seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Em ambas tradições, nós não podemos mentir. Nós precisamos falar a verdade sempre. E eu queria poder colocar algumas coisas para vocês a partir de agora. Indicadores de qualidade. Eu estou desenvolvendo, discutindo isso há anos dentro do sistema de saúde. No novo modelo de financiamento da atenção primária, nós propusemos 15 indicadores, Renato. Começamos com 23, ficamos em 15, agora reduziram novamente na versão final quando foi publicada. Mas o fato concreto é que nós não precisamos ter medo de números. Os números são uma delícia. Os números são para demonstrar que nós fazemos muito. Os números são para poder dimensionar o tamanho do sistema e comunicar com clareza uma agenda de defesa do SUS para a população brasileira se mobilizar e se engajar. Os números precisam ser estruturados para também reconhecer insuficiências e qual que é a nossa agenda de melhoria. Eu não tenho tempo em 25 minutos, para falar de todos os temas que eu gostaria. No entanto, eu selecionei 4 dimensões principais aqui. O tema da cobertura, que eu já elaborei um pouco, uma questão do tempo médio de espera entre agendamento e atendimento, a disponibilidade de serviços em horários locais de conveniência para a população e a capacidade de acompanhar o paciente ao longo do tempo. Eu pergunto, no seu município, os pacientes atendidos na atenção primária,
consegue acessar ao laboratório de análises clínicas em até 24 horas? Colegas, qual que é o sentido, a lógica de um paciente que vai numa consulta programada ou de demanda aguda na atenção básica demorar 3 semanas para fazer um exame de análises clínicas? Até quando, no seu município, isso não será uma experiência generalizada de acesso em todo o serviço de saúde? As gestantes que são atendidas na PS em até 14 dias, como regra, conseguem agendar o seu ultrassom? Não adianta fazer ultrassom do primeiro trimestre no segundo. Não adianta eu estar avaliando um risco de polidâmio e ter o ultrassom feito depois de 6 semanas. Eu preciso ter, na atenção primária, acesso à tecnologia. Ponto. Quem defende que a atenção primária não pode pedir ultrassom, ressonância, tomografia, que tem que regular exame de análises clínicas, colega, desculpa. Isso não é nem atenção primária de programa. A atenção primária precisa levar para cada bairro tecnologia, acesso a uma boa propedêutica, a uma boa qualidade de vínculo médico, enfermeiro, profissionais, agentes com a população, mas também acesso à tecnologia. E aí você precisa saber que aquele médico que está ali, aquele enfermeiro que está ali, eles podem ser empoderados e estabelecer com você um laço de confiança. A população do seu município tem acesso a exames eletivos de imagem em até 30 dias, considerando média de 30 dias, tá? Considerando uma amplitude de 14 a 60 dias, como um tempo mínimo e máximo adequado para espera, o acesso à fisioterapia. O usuário consegue o acesso em até 7 dias? Gente, eu tive uma síndrome da pedrada, 3 semanas atrás. Estava cruzando a Avenida Nossa Senhora da Penha para comprar uma bicicleta, e no meio da avenida, quando eu fui dar um impulso, pá, senti um estralo, uma dor aguda súbita na panturrilha. Olhei para trás para ver se alguém tinha jogado uma pedra. Não. Ruptura do tendão de Aquiles. Colegas, eu estudei fisioterapia antes de fazer medicina, tá? Então eu tenho um aparelho de tênis em casa, depois eu comprei ultrassom, também estou indo na fisioterapia aqui perto de casa e estou cuidando aqui da minha panturrilha. Só que tem sentido um paciente com uma lesão como essa que eu tive esperar um mês para ter acesso à fisioterapia? Não tem sentido, gente. E isso é um cuidado de base territorial, que agora, com as equipes multiprofissionais, todos os municípios podem garantir uma cobertura com acesso a todas as equipes da família do país. Opa. Acesso a consultas eletivas. 80% dos pacientes eletivos não urgentes conseguem acesso a consultas em até 14 dias ao procurar o serviço de atenção primária? É isso, gente. Atenção primária, que agenda para 80% da demanda que chega nela. A consulta daqui a 2 meses, daqui a um mês, ou ainda marca o dia do agendamento, não consegue garantir acesso àquela dimensão de população dos 217 pessoas a cada 1.000 habitantes que tem uma demanda de procurar um médico do ponto de vista estatístico. No seu município, a enfermagem está empoderada? A enfermagem está respaldada? Existe um programa de educação permanente para poder qualificar a propedêutica da enfermagem? E a enfermagem consegue prescrever medicamentos dentro dos protocolos e fazer a transcrição de receitas junto com o colega médico? A autonomia técnico-científica da enfermagem precisa ser reconhecida e incorporada num cotidiano de prática da atenção primária. Colegas, se nós fazemos tudo no SUS e não mensurarmos a experiência do usuário, nós corremos um risco gigantesco de estar tendo uma experiência excepcional em muitos lugares sem visibilidade. Corremos o risco também de termos uma ideia de que no meu município tudo vai bem, mas quando vê a experiência do usuário, a experiência não é boa. O número de detratores é alto. Eu sou adepto a adotar o NPS, o Net Promoter Score, em toda a atenção primária de saúde do Brasil, em todo o serviço de saúde, para poder classificar os serviços e poder fazer um benchmark, uma comparação com os serviços privados. Eu não tenho dúvida, Thaís. Se a gente aplica o NPS direitinho, com uma segurança amostral adequada, com uma força estatística adequada, nós vamos demonstrar que em muitos lugares do Brasil a experiência da atenção primária ela é reconhecida como excelente pela população. E vamos poder também reconhecer as insuficiências. Colegas, eu falo aqui de outro assunto. Visita domiciliar. Os profissionais médicos e cirurgiões dentistas
toda semana vivem uma rotina de atenção domiciliar. Um paciente domiciliado, acamado, com sequela de AVC, recebeu cirurgião dentista na sua casa para fazer uma ATR, fazer uma restauração traumática, cuidar dos dentes da população que está domiciliada, restrita ao domicílio, é de uma dignidade gigantesca. Nós precisamos mensurar e estabelecer uma rotina de um cuidado permanente. E digo a vocês, a Thaís falou uma coisa muito certa, e que é guerra avisada. Lá em Cuba a gente diz o seguinte: guerra avisada não mata soldado. Se você sabe que tal dia, tal hora, e tal coordenada geográfica vai cair um míssil, você fica lá naquele dia, naquela hora, naquela coordenada? Não. Guerra avisada não mata soldado. O Brasil vive um processo de aceleração do envelhecimento mais rápido do que a Europa, mais rápido do que a ampla maioria dos países da América Latina. E esse envelhecimento evolui obrigatoriamente com o aumento das comorbidades, de doenças crônicas e da dependência de cuidado num percentual importante das pessoas que envelhecem. E qual que é o serviço de maior capilaridade do sistema de saúde para poder atender no bairro diversos estratos e da população dependente de cuidado? É a atenção primária. Hoje, se os médicos de atenção primária fazem 3, 4 visitas por semana, daqui a 10 anos vão ter que fazer 9. Porque a proporção de população domiciliada será muito maior e com a dependência de cuidado. Então, é preciso preparar hoje a atenção primária do futuro. Mais dois componentes. Acesso a dispositivos de direito. Uma pessoa com fome não vai tratar a dor de barriga com omeprazol, com pantoprazol, com lisoprazol. Vai tratar com comida. Nós precisamos resgatar a ideia da seguridade social, do tripé. Sistema de saúde universal com financiamento estatal, com previdência contributiva e assistência social para aqueles que mais dependem e são mais vulneráveis. E é preciso conectar os cabos soltos. Por que que cada vez mais os nossos agentes comunitários de saúde não podem ser reconhecidos com um perfil de competência vinculado a demandas da seguridade social? Porque, de fato, a gente não consegue estabelecer, por meio dos nossos assistentes sociais que estão no PS, acesso à garantia de dispositivos de direitos com o Sistema Único de Assistência Social. E, gente, a qualidade da infraestrutura. É inaceitável, nesta altura do campeonato, unidades velhas, enjambradas, em más condições de infraestrutura. O usuário do SUS tem que ser recebido em unidade de saúde com longarina de aeroporto, uma unidade de saúde com porcelanato, uma unidade de saúde climatizada, com água quente em todas as torneiras, unidade de saúde com privilégio da entrada da luz natural. E esse é o modelo que nós deixamos de legado dentro do PAC 3. As unidades básicas de saúde do PAC 3 são assim, com jardim de inverno, todas com energia fotovoltaica, todas com água quente em todas as torneiras, com uma quantidade maior de consultórios para com acessibilidade, um número maior de consultórios com banheiro para atendimento também de saúde da mulher, todas as unidades praticamente com espaços para consultórios de fisioterapia, terapia ocupacional, para os psicólogos. Nas unidades de porte 3 ou mais, condições de funcionar até 24 horas em municípios pequenos. É preciso dar qualidade. E, colegas, se no seu município a classe média não conhece o SUS, não conhece a atenção primária, suspeite de que a sua atenção primária não tem a qualidade necessária para uma experiência exitosa, positiva da população em geral. Então, aqui são 8, né, indicadores propostos: consultas ágeis, acesso oportuno, reabilitação ágil, qualidade de infraestrutura, avaliação da experiência, articulação de direitos, visitas domiciliares, protocolos de enfermagem. Não tenha dúvida, se você incorpora isso no seu plano de governo este ano, e quem está no mandato começa uma agenda de implementação, a experiência geral dos usuários passará a ser diferenciada. No entanto, você precisa decidir. E quero dizer para vocês o seguinte: estou disposto a ser uma experiência de boas práticas? Vamos propor o que este ano nas eleições municipais? Mais do mesmo? Vai ser isso de novo? Um marasmo do ponto de vista teórico? E falar das mesmas coisas? A população espera um gestor que venha decidir questões estruturantes para que o sistema funcione para um sistema que funcione no modo automático, atendendo o equilíbrio entre expectativas e necessidades de saúde coletiva reconhecidas pelo atual estágio de compreensão da saúde pública. Só que se a sua mamãe, quando diagnosticar diabetes, achar que ela tem que ir no endocrinologista do plano de saúde
e não confiar na unidade básica do seu município, que você é gestor, para ser cuidado da sua diabetes, tanto no diagnóstico quanto no manejo continuado, suspeite que a sua atenção primária é uma atenção primária do passado. Essa atenção primária que não irá garantir uma experiência geral exitosa à sua população. Então, companheiro e companheira, decida entregar, faça. Décio, tem mais quanto tempo aqui, Cíntia? Tem mais 5 minutos. Eu já ia te avisá-lo. Cíntia? Eu já ia avisá-lo dos seus 5 minutos. Quantos? 5. Tá bom. Conclusão, então. Colega, se você não quiser responder por nada, faça isso. Não faça nada. Agora, se você quiser entregar esses resultados diferenciados, faça diferente. Determine-se a um conjunto de convicções e lidere o seu município. Porque é preciso transformar realidades. E essa janela de encantamento com o SUS, surgida na pandemia, ela irá se esgotar. Renato, isso é guerra avisada. Esse encantamento dos amplos campos políticos da direita, do centro, da esquerda, todo mundo defendendo o SUS, vai se esgotar. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a partir do ano que vem, e voltarão a ter teses liquidacionistas, privatizantes, neoliberais, sendo debatidas claramente para poder apontar caminhos e perspectiva ao sistema de saúde do Brasil. Então, a oportunidade que nós temos, na minha opinião, nessas eleições municipais é uma das principais no marco do período pós-pandemia. Renato, temos que aproveitar para qualificar o debate nesse momento e reforçar convicções na perspectiva de atenção primária forte, de uma atenção primária resolutiva, de uma atenção primária que consiga atender as expectativas do povo. Coloque as expectativas da população no centro das suas decisões. Enfrente a burocracia, faça o óbvio. E lembre, ter serviço é ter poder. E não tenha medo de ter poder. Ter poder é maravilhoso na perspectiva emancipatória. Ter poder é maravilhoso quando você consegue utilizar ele para garantir dignidade à pessoa humana, para garantir uma experiência de um modelo de sociedade civilizado, que é aquilo que nós conseguimos conquistar no desenho constitucional do país, do nosso Brasil, lá em 88, 89. E é o desenho que nós precisamos insistir como classe trabalhadora. E eu finalizo dizendo o seguinte: enfrente as maldições hereditárias da gestão pública. Antes de fazer fisioterapia, depois medicina, eu queria ser pastor, queria ser missionário da Igreja Batista. E eu cheguei a fazer algumas disciplinas do seminário teológico, e uma das disciplinas era a hermenêutica, a gente fazia homilética e a apologética, que é a defesa da fé. E dessas três disciplinas, eu tive a oportunidade de estudar algumas contribuições do pastor Ricardo Gondim, quando ele falava da teologia da prosperidade. E quero dizer a vocês, gente, que nada mais herético do que teologia da prosperidade, no ponto de vista teológico. Só que nada mais brasileiro do que ser herege. Porque nós brasileiros somos hereges, nós brasileiros somos sincréticos, nós somos miscigenados, nós somos um povo que mistura de tudo. E quando eu fui para a gestão pública, eu decidi pensar as maldições hereditárias da gestão pública, que é um conceito de um secretismo religioso das religiões de tradição neopentecostal e muito ligadas à teologia da prosperidade. Já estou em 12 maldições hereditárias, eu quis trazer 3 somente para aqui hoje. Nós temos na gestão pública a maldição hereditária e a turma do não dá, não pode, não tem como. E esse pessoal ocupa, com certa frequência, importante espaço no setor intermediário da gestão municipal, no entorno da decisão do prefeito. A maldição do isso nunca foi assim, em nenhum lugar é assim. E a pior de todas, estou aqui para proteger teu CPF, prefeito e secretário. Aí você induz o teto da gestão pública local, que é definido pela liderança principal de cada instância, a um conservadorismo, a um medo em decisões ousadas. Então, aproveitem, sem medo de errar. O SUS pode ser uma experiência exitosa, nós venceremos, mas é necessário um alto grau de engajamento, de convicções, de articulação dos arranjos institucionais na região, de articulação de ensino e serviço, de articulação com a comunidade, de articulação com instituições que apostam em concepções avançadas do sistema. E diga a vocês, gente, o nosso sistema de saúde, ele tem superado em diversas pautas a dimensão do subfinanciamento.
Quem faz atenção primária cara custa R$ 90.000 por mês, Décio. Uma equipe de saúde da família num município caro. Se custa R$ 90.000 por mês num município caro, o financiamento federal hoje publicado no financiamento que revogou o Previne Brasil, mais o financiamento dos agentes comunitários de saúde, paga em torno de 50 mil por mês. Eu estou falando para quem faz atenção primária cara a R$ 90.000 por mês, o novo financiamento paga 55% da conta. Agora, Décio, eu estimo em alguns estudos de que a média do gasto por equipe de saúde da família no Brasil está em torno de R$ 67.000. Se o financiamento federal paga 50 mil, paga quantos por cento do financiamento? Gente, lá em Cariacica, no Espírito Santo, cada equipe de saúde da família custava 54 mil. Estudo feito por nós diretamente lá, acompanhando todos os gastos. O financiamento federal vai pagar 50 mil por mês. Então, a distância entre você decidir e fazer no capítulo Atenção Primária em Saúde, ela depende da vontade e da liderança política. Eu finalizo dizendo o seguinte, Décio. Eu segui a sua orientação e não utilizei exemplos negativos aqui. Mas é um percentual muito grande dos municípios da FNP que viveram a seguinte experiência: aumentaram o gasto de saúde nos últimos 3 anos e não aumentaram os serviços de saúde. Só que detalhe, os municípios que aumentaram os serviços de saúde e também aumentaram gastos com saúde, aumentaram menos ou igual os que não ampliaram nada o gasto de saúde. A expansão do serviço de saúde, ela pode levar a uma otimização da captação de recursos federais. A vinculação de profissionais soltos que estão no município, não vinculados a políticas com financiamento federal, e uma expansão do acesso radical. Vou dar aqui o exemplo rápido de Boa Vista, Roraima. O prefeito Arthur jantou comigo em março do ano passado. Convidei ele para que em 4 meses fizesse uma revolução na atenção primária em saúde em Boa Vista. Ele saiu de pouco menos de 60 equipes de saúde da família para, em 5 meses, implantar 140 equipes de saúde da família, tendo todas as unidades de saúde abertas de 7 da manhã às 7 da noite. Ele saiu de R$ 990.000 por mês de financiamento federal na atenção primária para 3,4 bilhões de reais por mês de financiamento federal na atenção primária. Detalhe, Décio, no primeiro modelo que nós apresentamos para ele, ele economizava 200 mil por mês. Mas o Arthur é um prefeito arrojado e tinha uma secretária arrojada. Ele decidiu ainda colocar mais dinheiro para melhorar a gratificação, contratar mais agentes e fez uma experiência que caminha para este ano, no ano que vem, ser uma experiência a ser apresentada aqui na FNP. Então, decidam e vençam, porque nós venceremos se nós tivermos clareza do projeto político, do projeto nacional, do sistema único de saúde que nós precisamos construir. Beijo no coração, viva o SUS. Obrigado, Décio e colegas, estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, Nésio. Terminamos empolgados aqui os 3 painéis. E eu queria compartilhar, a gente recebeu 2 perguntas e elas surgiram no chat no momento, uma da fala da Thaís, outra na fala do Renato, e aí eu me senti confortável, inclusive, para formular uma terceira que eu gostaria de direcionar aí para o Nésio, até porque eu sei também que é um tema da afeição e da experiência do Nésio aí enquanto gestor. Então, eu vou fazer as perguntas e direcionar, né, a primeira para a Thaís, a segunda para o Renato, a terceira para o Nésio, mas de uma forma que também fiquem à vontade para elaborar e falar sobre elas. Então, a Giovana Pisanelli de Santos falou que percebe que algumas doenças, como obesidade e diabetes, por exemplo, faltam cuidado educativo. E aí a pergunta é: falta nos municípios uma política de comunicação e de educação em saúde que efetivamente auxilie as políticas de saúde pública na prevenção de doenças? Acho que dialoga um pouco com, acho que principalmente com os dados que a Thaís trouxe na fala dela.
A Maiara Osório, de Belo Horizonte, falou: Dr. Renato falou muito bem em financiamento na saúde, mas tem a impressão de que se os municípios não investirem em infraestrutura, logística e educação, a saúde vai sempre depender mais e mais de recursos e não mudaremos o cenário. Isso é uma constatação. Os municípios precisam repensar o modo onde aplicam, né, como financiam as suas políticas públicas. E aí, um pouco provocada por essas duas, né, e talvez porque dialogue muito, né, com algumas das análises, das reflexões que a gente tem feito no Consórcio Conectar, é falar um pouco das potencialidades, mas acho que principalmente dos desafios para os gestores municipais na incorporação da saúde digital como uma ferramenta de ampliação do acesso e qualificação do cuidado. E aí eu acho que nessas diversas dimensões, tanto na dimensão, né, da assistência, quanto da comunicação com a comunidade e como um instrumento de gestão para a gente ficar mais, né, ficar um pouco mais inteligente na gestão do sistema. Então, transferir as três e abrir a palavra para a Thaís, para o Renato e para o Nésio, e encaminhando também para o final do nosso painel. Thaís? Bom, obrigada pela pergunta. Acho que como, né, eu falei quando a gente estava falando disso, né, de condições crônicas e de prevenção e do quanto se pode fazer em torno, né, do enfrentamento dos fatores de risco, mencionei que esse é um assunto de toda a sociedade. E de fato é, né, no âmbito do município. Então, em outras palavras, como é que a gente pode orientar uma pessoa, um trabalhador, a fazer atividade física, sendo que ele passa 4 a 5 horas por dia dentro do transporte público? Ou que ele chega em casa às 10 horas da noite e não tem uma calçada para ele poder fazer uma caminhada, não tem uma praça com uma iluminação pública, né? Então ele vai ter problema de segurança e não vai ter onde, né, caminhar. Então tem uma série de condições aí nas cidades, né, que se juntam aos determinantes sociais também e que tornam isso um desafio de toda a sociedade, né? Então precisa ter iluminação pública, precisa ter mobilidade urbana, precisa ter segurança, né? Para efetivamente as pessoas poderem implementar os seus cuidados aí com a própria saúde, né? Então acho que um desafio aí para os prefeitos, para aqueles que efetivamente queiram assumir o compromisso que o doutor Nésio coloca de transformar o que você tem ali, pegar o poder que você tem na mão e transformar aquela sociedade em uma sociedade mais saudável, é de fato envolver os diferentes segmentos. Agora, isso dito, ela também fala, né, na pergunta sobre comunicação e educação em saúde. Acho que esse é um desafio super interessante de abraçar de algumas formas. Você consegue abraçar esse desafio dentro da escola, consegue abraçar dentro dos equipamentos de assistência social e consegue abraçar esse desafio dentro da saúde pública, dentro das escolas de saúde pública e da formação aí de profissionais, né, de várias áreas que atuam dentro da saúde. E para abraçar esse desafio, não é que você precisa começar a desenvolver referência, desenvolver evidência do zero. Está tudo aí. As referências e as evidências são amplas, elas estão disponíveis e elas são muito ricas. Falar da alimentação, por exemplo, a gente tem um material e um guia e uma referência maravilhosa que chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Está há mais de 10 anos, acho que é 15 anos. É disponível no site do Ministério da Saúde para quem quiser usar, para quem quiser conhecer. Tem várias regiões que conseguem efetivamente usar as informações que estão no guia para poder adaptar às diretrizes aí, e acho que o poder público tem essa missão fundamental, né? Pô, você tem que adaptar a merenda escolar àquilo, você tem que conseguir, se você está na unidade básica de saúde ou está ali falando com a população, orientar a sua população em cima daquilo. E esse guia é construído de acordo com os padrões alimentares da população nas diferentes regiões do Brasil. Então, ele consegue capturar essa diretriz. Para atividade física, consumo de álcool, tabaco, a mesma coisa. Atividade física, você também tem o guia, né, de atividade física para a população brasileira, e tudo isso aí é desdobrado, em alguns casos, né, das diretrizes, que são as diretrizes internacionais de saúde,
e acho que o Ministério, né, há muito tempo tem feito isso. Você tem uma equipe técnica que realmente, assim, consegue fazer esse trabalho com muita consistência no Brasil. Acho que a gente, em relação a esses fatores, no Brasil, produz muito conhecimento e já teve muito sucesso, inclusive, em enfrentar esses fatores. Vide o exemplo do tabagismo aí nos últimos 15 anos, tudo que a gente fez. Só que as ameaças são enormes, né? Tanto em relação à indústria, que produz os alimentos ultraprocessados, as bebidas açucaradas, a indústria do tabagismo que está aí o tempo inteiro inovando e agora colocou os cigarros eletrônicos, que são uma grande ameaça à saúde das futuras gerações. Começar pelos jovens ainda, alguns não são nem jovens, são crianças entrando na adolescência. Então, a melhor maneira de enfrentar essas ameaças acho que é com o envolvimento dos diferentes setores da sociedade e, do ponto de vista de comunicação e educação em saúde, extrapolar o âmbito da saúde. Tem que ir para assistência social, tem que ir para dentro das escolas e efetivamente fazer um trabalho dentro de casa, com as famílias, e efetivamente usar a informação que já está disponível e que é ampla e é de qualidade em diferentes formatos para poder chegar nesses meios. Eu acho que esse é um desafio que o município pode, sabe, abraçar e adaptar essa informação às diferentes realidades, contextos e formas de trabalhar. Obrigada, Thaís. Doutor Renato. Sim. Bom, primeiro, muito obrigado, Mayara, pela pergunta. É muito intrigante o tema em que você coloca a situação. Se eu não entendi mais a sua pergunta, você diz sim, tudo bem, mas a gente financia, melhora o financiamento em saúde, mas e o resto? E os outros setores? Para nada adianta a gente continuar investindo em saúde se os outros setores não proporcionam qualidade de vida e possibilidade para viver saudável. Isso é indudável, né? Tanto é que esse é um movimento global, né? Saúde em todas as políticas, conhecido, um nome com o qual é mais conhecido, onde muita gente diz, não, não adianta só investir em saúde, melhorar ali, tem que trabalhar mais nessas áreas que determinam, finalmente, as condições de saúde. Isso eu estou completamente de acordo. Agora, não podemos esquecer que tem algumas condições que são extremamente graves, na qual a atuação do serviço de saúde é determinada. Faço um único exemplo, mortalidade materna. Se você tiver uma rede de serviço de saúde bem funcionante, você tem resultados extraordinários na redução desse tipo de condição. Então, como sempre, enquanto esperamos a revolução, que não sei quando vai acontecer, se vai acontecer, estou brincando, obviamente, mas quero dizer, enquanto esperamos que haja um movimento, mas um movimento histórico, que tem que partir da redistribuição da renda, porque senão, se continuarmos a ter pobres, a metade da população pobre e 1% que tem o 10% ou 20% dos recursos, não vão para nenhum lugar. Agora, esse processo não se faz. Eu acho que vamos nessa direção, né? Tem taxar os ricos, começa, né, a tomar. Mas quero dizer, esses são passos lentíssimos e que sobem e descem, dependem de um monte de fatores. O serviço de saúde é alguma coisa que nós temos na mão. A tecnologia, as evidências, a ciência é do nosso lado. É verdade, estamos reconhecendo que a sociedade é um gueto, reconhecemos, mas se não podemos transformar esse gueto em um mundo normal, o que temos a responsabilidade de fazer como servidores públicos é fazer todo o possível para que essa desigualdade seja mitigada. Estamos falando de mitigar uma desigualdade. O problema não é corrigido, eu concordo totalmente. Agora, isso não pode justificar o imobilismo. Eu não vou vacinar a criança porque tanto não tem água potável. Isso não, eu não aceito. Eu faço tudo. E se conseguimos água potável, melhor. Se não conseguimos, vamos atrás e vamos, de forma agressiva, buscar essas pessoas. Se eu tenho que reorganizar o modo de repensar as políticas públicas de um município, eu começaria pensando nas prioridades, porque é por aí que se começa, entendeu? Não é que eu tenho que mudar tudo. No entanto, começo a focar nesses problemas críticos, gritantes, de desigualdades absurdas, que são intoleráveis do ponto de vista ético. E isso tem em todos os municípios, grandes e pequenos, ricos e pobres. Então, eu gosto das duas coisas, adoro o tema determinante, saúde em todas as políticas, mas
Isso não tem que, de uma forma, pensar que os nossos esforços são inúteis. Não são inúteis, são muito úteis, são fundamentais. Obrigada, doutor Renato. Nésio? Oi, Cíntia. Eu acho que a pergunta é legal porque né, depois que eu saí do Ministério da Saúde, eu tive convite para ser secretário de 4 capitais, né, no Brasil. E a cada convite que eu recebi, eu pensava, o que que dá para fazer para arrochar aí em poucas semanas, em poucos meses. E acabei não aceitando nenhum convite, né? Daqui a algumas semanas anuncio aí a minha decisão, o que que eu vou fazer da minha vida. Mas o fato é que eu decidi não voltar para a gestão pública por pelo menos 2 anos, tá, gente? Então, mas o fato concreto é que essa é uma das áreas, Cíntia, mais rápidas para dar resultado. O atual prontuário eletrônico ESUS APS, disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde, foi deixado por mim no ciclo coletivo à frente das SAPs, com um plugin de videochamada pronto para ser utilizado e implementar telemedicina gratuita em qualquer unidade básica do Brasil. Décio, a versão multimunicipal hoje é a única versão para instalação. Se um município polo instalar o ESUS APS, a mesma instalação é só habilitar os outros municípios, pode ser o mesmo prontuário de todos os municípios de uma região de saúde. Já pode utilizar na atenção especializada, nas UPAs, já tem um módulo de cuidado 24 horas paciente observação. Dentro do prontuário, já pode dar segunda opinião formativa e criar uma rede de vinculações dos profissionais de atenção primária com grupos pré-definidos de especialistas, para, entre eles, uma relação autônoma de empoderamento, de liberdade pedagógica, de cuidado compartilhado, discutir os casos clínicos no prontuário. Décio, está pronto. Está pronto. É decidir incorporar, é decidir fazer, é decidir organizar as regras de relação dos diferentes níveis de atenção à saúde por meio de uma plataforma tecnológica gratuita e de alta performance, estável, com layout muito amigável. Então, eu diria, assim, que a sua pergunta é o seguinte: implanta rápido o ESUS APS na última versão e incorpore todas as atribuições dele. Inclusive, ele já tem a vinculação com a RNDS, para entregar no aplicativo Meu SUS Digital a avaliação da experiência do usuário, o NPS. Pelo menos estava assim quando eu saí do Ministério. Desde que você configure a credencial lá no gestor e faça toda a sincronização para, em 30 minutos, o que acontece na unidade básica, subir para a RNDS. Eu não perderia tempo com qualquer proposta de, no meio, na iminência de uma eleição, sair licitando, fazendo contrato emergencial, de telemedicina, qualquer coisa parecida. Transformaria todos os serviços do meu município em serviços híbridos. Pegaria a policlínica estatal, treinaria os médicos a darem segunda opinião e a fazer consultas por vídeo. Pegaria o meu contrato com a Santa Casa e colocaria todos os profissionais da Santa Casa configurados diretamente com a atenção primária, dando segunda opinião, consulta por vídeo, atendendo presencialmente, fazendo com manejo e cuidado compartilhado. Eu pegaria as consultas do consórcio, aposentaria o chequinho, aposentaria esses contratos horrorosos de pagamento por produção e colocaria contratos de pagamento por desempenho. Todos os pacientes vindo da atenção primária precisam ser respondidos em 3 dias. Ou uma segunda opinião, uma devolutiva negando, ou um de acordo para agendar uma consulta. E todos os pacientes agendados atendidos em até 30 dias. Modelaria contrato por desempenho com os contratos que eu já tenho. Faria aditivo. Eu não precisaria licitar novos serviços, precisaria fazer aditivo aos contratos atuais. Incorporando o ESUS APS, que é uma solução gratuita, pronta para implementar. A resposta da sua pergunta é essa. A contribuição simples que eu poderia dar. Obrigada, Nésio. Bom, acho que não vieram mais perguntas, e estamos chegando também no horário aqui do nosso webinário. Queria primeiro agradecer, Thaís, doutor Renato e doutor Nésio, pela disponibilidade, pela participação. Acho que as falas foram num crescente, a gente conseguiu trazer elementos para
para os gestores municipais pensarem planos e bons caminhos para a gestão municipal e para superar o desafio da ampliação da atenção primária nos municípios. Queria agradecer também a todo mundo que assistiu ao binário e reforçar que tem uma programação futura aí e também é possível assistir os episódios anteriores lá na página tendências.fnp.org.br, que é o link que acessa o link do YouTube. Na próxima terça-feira, dia 4 de junho, vamos ter um outro webinário com o tema A Participação Efetiva da Sociedade na Administração Pública, com a professora Mariângela Raswani, professor Giovanni Alegretti e o professor Valdemir Pires. Décio, passo a palavra para você. Agradeço os convidados. Foi uma delícia estar aqui hoje. Obrigada. Cíntia, obrigado. Só antes de você encerrar, agradecer ao Nésio, Thaís, Renato, em nome do nosso presidente, de toda a equipe da Frente Nacional de Prefeitos. Tenho certeza que os senhores trouxeram aqui contribuições valiosíssimas e eu gostaria de solicitar a todos aqueles que estão nos assistindo, que nos assistem, nos ajudem a divulgar o Tendências para Cidades. Como a Cíntia acabou de falar, lá no site a gente tem uma programação, na semana que vem a gente vai falar, né, da participação efetiva da sociedade, mas vem por aí ainda as questões climáticas, vem por aí a questão da telemedicina que o doutor Nézio colocou, vem por aí a questão de tarifa zero no transporte público urbano, isso é viável, não é viável? Então, nós temos bastante assuntos voltados para a educação. Então, participem, divulguem, levem para os candidatos das cidades de vocês, para os candidatos das cidades vizinhas, para aquelas pessoas que estão pensando planos de governo, porque nós estamos aqui detalhando, trazendo ideias que podem ser agregadas, podem ser abraçadas para que se transformem em políticas públicas para as nossas cidades. Então, mais uma vez, agradeço a presença dos nossos convidados e obrigado, viu, Cíntia, pela sua condução aí, que foi maravilhosa. Obrigado a todos que participaram. Obrigada a todos. Tchau.